Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 20ª noite. Minha querida irmã, exclamou Dinazade, conforme o seu hábito. Se não estás dormindo, rogo-te que continues e termines a história do pescador. A sultana tomou imediatamente a palavra. Depois de os 4 peixes terem respondido à jovem, tornou ela a virar a frigideira com um golpe da sua varinha e retirou-se para o mesmo ponto da parede por onde havia passado. O grão-vizir, testemunhando tudo o que havia se passado, disse: o que acabo de ver é por demais extraordinário para que possa escondê-lo do sultão. Vou agora mesmo contar-lhe tudo. E foi o que fez. O sultão, fortemente surpreendido, manifestou impaciência por assistir a tal maravilha. Para tanto, mandou que procurassem o pescador. Meu amigo, não poderás trazer-me outros 4 peixes de cores diferentes? O pescador respondeu ao sultão que, se lhe fossem concedidos 3 dias, saberia contentá-lo. Obtido o prazo, rumou para o lago pela 3ª vez e não foi menos feliz do que nas outras 2 anteriores, pois logo, na primeira arremetida da rede, apanhou 4 peixes de cores diversas. Levou-os imediatamente ao sultão, que se alegrou mais ainda por não esperar tê-los tão cedo, e ordenou que dessem ao pobre homem mais 400 moedas. Mal o sultão recebeu os peixes, mandou que os levassem ao seu gabinete, com todo o material necessário para os frigir. Lá, encerrando-se com o seu vizir, este os preparou. Levou-os ao fogo numa frigideira e, ao vê-los fritos de um lado, virou-os do outro. Naquele instante, a parede do gabinete se entreabriu, mas em lugar da jovem, o que surgiu foi um negro vestido como escravo, absurdamente gordo e grande, e trazendo na mão um pesado bastão verde. Sem hesitar, encaminhou-se para a frigideira e, tocando com o bastão um dos peixes, disse-lhe com voz terrível: Peixe, peixe, estás cumprindo o teu dever? Aquelas palavras, os peixes levantaram a cabeça e responderam: Sim, sim, estamos. Se vós contais, nós contamos. Se vós pagais as vossas dívidas, nós pagamos as nossas. Se vós fugis, nós vencemos e ficamos contentes. Mal haviam os peixes terminado de falar, o negro, virando a frigideira no meio do gabinete, reduziu-os a carvão. Feito isso, retirou-se orgulhosamente e entrou pela abertura, que se fechou imediatamente. Após o que acabo de presenciar, disse o sultão ao grão-vizir, não me será possível ter repouso. Esses peixes significam, sem dúvida, algo de extraordinário que preciso esclarecer. E, mandando chamar o pescador, perguntou-lhe: Pescador, os peixes que nos trouxeste me causam bastante inquietação. Em que lugar os apanhaste? Senhor, respondeu-os, num lago situado entre 4 colinas para além da montanha, que se vê daqui. Conheceis tal lago? Perguntou o sultão ao vizir. Não, senhor, nunca ouvi falar nele. E, no entanto, há 60 anos que caço nas redondezas e além dessa montanha. O sultão perguntou ao pescador a que distância do palácio se achava o lago, e o pescador assegurou-lhe não ter mais do que 3 horas de caminhada. Diante daquilo, e como ainda restasse grande parte do dia, o sultão ordenou à corte que montasse a cavalo e ao pescador que lhe servisse de guia. Subiram a montanha. Ao descerem, deparou-se-lhe aos olhos surpresos
uma vasta planície que ninguém vira até então. Chegaram finalmente ao lago, situado entre 4 colinas, como dissera o pescador, e cuja as águas eram transparentes, que aqueles puderam observar nitidamente serem todos os peixes semelhantes aos levados pelo pescador ao palácio. O sultão deteve-se à margem do lago e, após ter contemplado os peixes por algum tempo, cheio de admiração, perguntou aos emires e a todos os cortesãos como era possível que jamais tivessem visto aquele lago, tão pouco distante da cidade. Responderam-lhe que sequer nele haviam ouvido falar. Já que concordais todos, disse-lhes, em afirmar que jamais ouvistes falar nele, e como eu mesmo não me espanto menos do que vós com tal novidade, estou resolvido a não voltar ao meu palácio sem saber por que motivo este lago aqui se encontra e por que contém apenas peixes de 4 cores. Assim ordenou que amarrassem as tendas à margem do lago, o que foi feito sem perda de tempo. Ao cair da noite, no seu pavilhão, disse ao grão-vizir em particular: domina-me o espírito estranha inquietação. O lago, o negro que nos apareceu no gabinete, os peixes que ouvimos falar, tudo me aguça a curiosidade de tal modo que não posso resistir à impaciência de a satisfazer. Para isso, articulo um plano que hei de realizar. Afastar-me-ei sozinho do acampamento e ordeno-vos que mantenhais em segredo minha ausência. Ficarei no meu pavilhão e amanhã de manhã, quando meus emires e cortesãos se apresentarem, despedi-los-ei, dizendo-lhes que me sinto ligeiramente indisposto e quero estar só. Nos dias seguintes, continuareis a lhes dizer a mesma coisa, até que eu volte. O grão-vizir tudo fez para que o sultão desistisse do seu plano, mostrando-lhe o perigo a que se expunha e o trabalho que provavelmente seria inútil, mas nada logrou com sua eloquência. O sultão não desistiu do plano meditado e preparou-se. Vestiu um traje cômodo para andar a pé, muniu-se de um sabre e mal viu que tudo estava tranquilo no acampamento e partiu. Dirigindo-se para uma das colinas, subindo-a sem muito esforço, mas suave ainda lhe pareceu a descida. Ao chegar à planície, caminhou até o nascer do sol, percebendo então, ao longe, um grande edifício. Alegrou-se na esperança de ali poder saber o quanto almejava. Já perto, notou tratar-se de um magnífico palácio, ou antes de um verdadeiro castelo fortificado de esplêndido mármore negro, polido, coberto de um aço fino como espelho. Satisfeito por não ter andado muito tempo sem encontrar algo digno, pelo menos da sua curiosidade, deteve-se diante do castelo e contemplou-o com atenção. Em seguida, avançou até a porta de 2 batentes, dos quais um se achava aberto, sem que nada o impedisse de entrar. Resolveu bater, o que fez com delicadeza, aguardando depois, mas não vindo ninguém. Julgou que não o tivessem ouvido, por conseguinte, bateu outra vez, com mais força. Não vendo nem ouvindo ninguém, redobrou a intensidade dos golpes. Ninguém! Aquilo o surpreendeu, pois não podia imaginar como um castelo tão bem conservado fosse abandonado. Se não há ninguém, pensou, nada devo temer. E se há alguém, tenho com que me defender. Entretanto, pois no vestíbulo, perguntou: não há alguém aqui para receber um estranho que necessita refazer suas forças? Repetiu a mesma coisa 2 ou 3 vezes, mas embora falasse bem alto, não obteve resposta. O silêncio aumentou-lhe o assombro. Passando por um pátio espaçoso e olhando para todos os lados para ver se não descobria alguém, não conseguiu divisar nenhum ser vivo. Senhor, disse Sherazade, o dia acaba de nascer. Mais uma vez me impõe silêncio.
Ah, minha irmã, disse Dinazade, tu nos deixas no trecho mais interessante. É verdade, respondeu a sultana. Não te esqueças, porém, minha irmã, da necessidade. Depende apenas do sultão, meu amo, ouvires o resto amanhã. Não foi bem para agradar a Dinazade que Shariar permitiu que vivesse a sultana mais um dia, e sim para satisfazer a própria curiosidade de saber o que se passaria no castelo.